católico é muito difícil. Prestem bastante atenção no que esse bispo, ele? Bispo Dom Adair. Eu já mandei o livrão pra ele, já tem um livrão da palavra livre de Deus. Pra ele já tem um livrão já? Já. Ah, tá. Então vamos trazer o vídeo aí. Ser católico é muito difícil do ponto de vista carnal. Por que que a cruz está sempre no centro? Porque Cristo crucificado é o centro. Eu fico triste quando eu entro nas igrejas e não tem mais cruz. Aí coloca uma cruzinha lá do lado, assim, do altar, mas não está no centro. Antigamente o sacrário era no centro e a cruz em cima. Depois, as capelinhas esquisitas, as capelinhas. Outro dia eu entrei numa igreja que aproveitaram um cubículozinho atrás daquela coisa arredondada da igreja, uma cadeira só e o sacrário. Lugar cheio de teia de aranha, feio. Que coisa, né? Aí a gente tira Jesus do centro e bota o bispo, bota o padre no centro, né? Aí fica tudo estranho, né? Fica meio esquisito. Cristo é o centro, Ele quer abrir a porta do nosso coração, com a nossa permissão, para que Ele seja o centro da nossa vida. Quando eu me decido por Jesus, pela fé, a fé gera a vida moral, que hoje as pessoas negam. E a vida moral, ela é fundamental na nossa vida católica. Fundamental, importantíssima. Sem a vida moral, você tem um cristianismo de batom. É um batom. Não é o cristianismo de verdade. No Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, lá no meio, fala-se do secularismo. Os padres sinodais, naquela época, deram conta desse movimento avassalador que está entrando no mundo e que agora está aí a todo vapor. A secularização. O que é isso? Não, eu creio em Deus, mas Deus lá no céu, e aqui na terra eu faço do jeito que eu achar que devo fazer. Isso é a secularização. Tá aí, muito bom esse vídeo de Dom Adair, né? Eu penso que ele deve estar lendo o livro, né? Porque ele falou ali uma coisa que, né, dificilmente a gente vê padres, até bispo, falando com relação ao sacrário. Tá reconhecendo que o sacrário deveria estar no centro, junto com a cruz, e que não deveria estar de lado, em lugares que talvez, né, não seja apropriado. Então, assim, é o que está acontecendo hoje, né? E a coragem que ele tem de falar assim, né? Pela coragem que ele tem, assim, de falar, a gente vê que realmente ele está reconhecendo que tem alguma coisa errada no sentido do sacrário não estar mais no centro, né? E ali ele fala também da cruz. Mas essa é a realidade, né? Muitos estão abrindo os olhos, muitos estão, né, vendo que realmente está acontecendo, tem alguma coisa errada. Jesus vem nos alertando há muito tempo, através das mensagens do livro Palavra de Deus, que ele fala que deveria celebrar a missa como antigamente, né, deveria celebrar a virada à frente para o sacrário, as pessoas deveriam ajoelhar para receber Jesus, como até o Concílio Vaticano I, né, o Concílio de Trento. Então, assim, por isso que há essa rejeição a Jesus sacramentado. Né? Por isso que há esse desprezo que ele falou ali do sacrário, né? Que está em lugares que às vezes tem até teia de aranha, sujeira. Está reconhecendo que nós estamos sempre falando aqui no programa, né? Sempre ali, Jesus falando nas mensagens ali. O que nós devemos fazer diante dessa situação, desse desprezo que está dando Jesus sacramentado? É oferecer orações reparadoras, rezar o rosário, rezar o texto e reparar esse desprezo que estão fazendo com Jesus nas igrejas, né, Sujinho? Ele fala, é o único bispo que eu acho que tá falando ali, ele falou coisa muito certa, pô. Tira o sacrário do centro e colocando o homem no lugar de Deus. Então, poucos que estão enxergando, devagarzinho, ver tudo que está escrito no livro, devagarzinho. Então, como Jesus falou, então tenham paciência que Jesus prometeu nesse livro está se cumprindo tudo, vai chegar, vai vir, muita gente vai correr aqui ainda, vai vir ainda. Por isso que nós temos que ser perseverantes, nós temos que ser perseverante e acreditar, porque se nós desistir, se nós fracassar, que nem
a família Conceição ficar calado, não tinha padre, ficar com a igreja fechada, o que vai acontecer? Não, é assim, as coisas de Deus é assim. Se fosse tudo fácil assim, aí não seria de Deus, né, Ronaldo? Não seria de Deus, verdade. E assim, é um combate espiritual muito grande que a gente está enfrentando, né, nesses tempos de hoje. Eu penso que geralmente, né, os padres, sacerdotes, conservadores, que às vezes não compactuam com o modernismo, como está acontecendo dentro da igreja, né, que não, vamos dizer assim, que estão apoiando, né, que repudia toda essa ação, né, do desprezo, né, com relação ao sacrário, com relação, né, dessa mudança. Eu penso assim que eles deveriam reconhecer mais, né, sobre as mensagens da palavra de Deus, que conhecesse mais a história, né, do profeta Pedro II, quem foi esse homem, aprofundasse mais no estudo, né, da vida dele, estudasse a vida dele. Porque a maioria, tem muitos que às vezes quando pega o livro ali, começa a ler uma, duas mensagens, já deixa de lado, já, né, descarta, acha que não, é mais um, né, charlatão, é mais um aquilo, mas não aprofunda, né, vamos ver quem é essa pessoa, né, quem foi esse homem, esse pai de 9 filhos, que teve uma família, que passou por necessidade, foi para um lugar que não teria uma boa sobrevivência, né? E foi em Taquaras, mas pela graça de Deus passou por muitas provações, mas Deus deu a força para ele. Assim, buscar a entender a realidade das coisas de Deus, que é nos simples detalhes da vida, né? É nas pessoas mais simples, nas pessoas mais humildes que Deus age. Buscar aprofundar na história dele, quem foi esse homem, né? Mas, como se diz, né? Tudo é no tempo de Deus, né? E, às vezes, Deus dá oportunidade para que as pessoas possam conhecer, possam vir, né? Conhecer a história, conhecer a obra, a palavra de Deus, conhecer essas mensagens. Mas, infelizmente, tem muitos que, sei lá, talvez, né, por se fechar demais, né, não deixa de lado, não aprofunda em conhecer. Geralmente a gente está vendo o que está acontecendo hoje com o Brasil, o mundo inteiro, né, essa apostasia, a perca da fé, tudo se cumprindo diante dos nossos olhos. O mundo só vai melhorar na volta de Jesus, não tem como consertar a situação que está hoje, né? Hoje está parecendo que o inimigo vai vencer tudo, que ele é dono de tudo, mas não é assim. Então, assim, agora, o hoje, né, para que a gente possa buscar a conhecer a verdade. Então a gente vê um bispo falando aí, né, dessa maneira, né, defendendo a tradição da Igreja Católica, repudiando, não sendo conivente como a igreja moderna, né, ali falando a verdade. É bonito a gente ver assim, né, uma autoridade da igreja falando desse jeito, porque muitas pessoas, elas começam a preservar a fé, começam a cuidar da fé,